Capítulo 2171 Fundo do Barril, Parte 1. O grupo voltou a se mover, seguindo as setas do mapa até chegar a uma porta que levava para dentro. Kala estudou-a por alguns segundos com os olhos, certificando-se de que abri-la não acionaria um alarme silencioso. Bons deuses! Lit disse ao ver o salão principal vazio do Grifão Dourado. Para alguém com padrões elevados, você se impressiona facilmente. Vladion olhou ao redor, encontrando a sala tão ampla quanto desanimadora. Havia apenas uma única mesa e uma cadeira como mobília. Os tapetes e cortinas traziam a bandeira de Trude, assim como as bandeiras penduradas em cada coluna. Retratava um grifão empinado como o da família real, mas o de Trude era dourado. Tinha dois conjuntos de asas emplumadas em vez de uma e um dos cetros nas patas dianteiras do grifão foi substituído pela espada de Artan. Isso é cafona. Na melhor das hipóteses, o primogênito não tinha ideia de que o estandarte representava a aparência de Trude como um grifão dourado, nem que ela havia alcançado o núcleo branco. Não é isso, Lit respondeu. Este lugar é idêntico ao grifão branco. Se a disposição dos quartos for a mesma, sei exatamente aonde devemos ir e como chegar lá. É bom ver você sendo otimista pela primeira vez, Flagelo, mas segure seus dragões. Kala colocou a mão em seu ombro para impedi-lo. Mesmo que a localização das salas seja a mesma, isso não significa que o mesmo se aplica ao seu conteúdo. Além disso, em cada academia você precisa de um anel para passar de um andar para outro e não temos nenhum nem podemos usar o sistema interno de portal sem revelar nossa posição. Verdade, Lita assentiu. Eu me pergunto o que há nos 3 primeiros andares do Grifão Dourado. Na minha antiga academia, o andar térreo abrigava o escritório administrativo, as cozinhas e os alojamentos do pessoal não mágico. Do primeiro ao terceiro alunos aprenderiam os níveis correspondentes de magia, mas os soldados de Trude são membros do corpo esquecido ou poderosas bestas imperiadoras. Nenhum deles precisa aprender o básico, mas eles ainda precisam de um lugar onde morar. Vladion disse. É verdade, mas você não tem ideia do tamanho de cada andar e o Grifão Dourado não tinha tantos alunos para começar. Lit respondeu. No lugar de Trude, eu colocaria os recém-despertos no 4º andar para ensinar-lhes o básico do espírito e da verdadeira magia. No 5º, eu colocaria unidades de elite para treiná-los para executar feitiços e matrizes coordenadas como o Bastião de Silverwing. Suas bestas divinas provavelmente estarão nos aposentos dos professores e Trude também deveria estar. O que significa que os esquecidos provavelmente estarão no 3º andar, já que perderam a cabeça devido à prisão prolongada e não podem ser treinados em táticas elaboradas porque você está se preocupando tanto com quem mora onde. Kala perguntou. Como professor assistente, aprendi sobre as passagens secretas que permitem que as pessoas se movam de um andar para outro caso o núcleo de poder caia ou a academia esteja sob ataque. Lit disse. O problema é que, embora a maioria das pessoas do 3º andar em diante provavelmente esteja ausente para lidar com o ataque do reino, os 2 primeiros andares provavelmente estarão lotados. Mesmo que as passagens que conheço estejam localizadas no mesmo lugar que o Grifão Branco, elas só permitem que você suba a um andar. Não tenho ideia do que encontraremos nos 2 primeiros andares e não há nada mais assustador do que o desconhecido. Kala e Vladion assentiram, demorando alguns segundos para estudar o novo gasto mostrado no mapa e ponderar as palavras de Lit. Graças aos deuses você está conosco, Flagelo. Sem você, teríamos vagado sem rumo por muito tempo antes de resolver esse enigma. Kala caminhou rapidamente, levantando o olhar do mapa de vez em quando para se certificar com os olhos de que ninguém estava vindo em sua direção. Que enigma? Kala respondeu apontando para o mapa. Representava o final do corredor que eles seguiam e o que parecia ser uma porta preta com raios de luz saindo dela logo atrás de uma parede selada. Isso são escadas? Lit perguntou. É a suposição lógica. Oit respondeu. Sim, o problema é se eles sobem ou descem. A academia também tem uma masmorra. Lit disse. Interessante. Vladion os deteve, pensando no próximo passo. O que é interessante? Kala não conseguiu seguir seu raciocínio. O Grifão Dourado não precisa manter prisioneiros.
Depois que a matriz da lealdade inabalável se consolida, eles se tornam estudantes, a menos que falhe. Lit disse. Muitas vezes encontrei mortos-vivos enquanto invadia a academia e eles não obedecem a Trude. Ela não pode mandá-los para fora nem mantê-los por perto sem que ataquem seus soldados. Por que não simplesmente matá-los? Kala encolheu os ombros. Porque eles ainda são mortos-vivos imortais com centenas de anos de experiência em batalha. Vladion respondeu. Eles são os parceiros de treino perfeitos para seus recrutas e também ferramentas de ensino para aprender como se livrar de diferentes tipos de mortos-vivos. Se encontrarmos alguém que manteve a sanidade, ganharemos um aliado e informações inestimáveis sobre o que está acontecendo. Isso seria ótimo, mas vejo muitas falhas no seu plano. Lit respondeu. Primeiro, não temos meios para alimentá-los e é provável que Trude os mantenha famintos. Em segundo lugar, não há como saber se eles simplesmente não fugirão na primeira oportunidade que tiverem. Terceiro, qualquer conhecimento que possuam está desatualizado, já que há meses que não podem circular livremente. Por último, mas não menos importante, falta-nos um anel de camuflagem extra. No momento em que os tirarmos das celas, Star saberá. Estou com flagelo nisso, Kala disse. Revelar nossa presença é um risco. Além disso, mesmo que tivéssemos um anel extra, Star provavelmente notaria o súbito desaparecimento de um de seus prisioneiros. É verdade, mas você está subestimando a vontade e o orgulho dos mortos-vivos. Vladion respondeu. A Mãe Vermelha nos tornou fortes na mente e no corpo. Tenho certeza de que se me apresentar, oferecer comida e prometer liberdade, eles nos contarão tudo o que sabem. Como quem mora nos 2 primeiros andares, onde fica o núcleo de poder, e talvez até onde meu é mantido. Se você não confia no meu julgamento, deixe-me conversar a sós com eles. Se a merda atingir o teto, posso usar dobra espiritual lá fora e agir como uma distração para vocês. O nome de Orpal ecoou várias vezes na mente de Lit, fazendo sua boca se torcer em antecipação ao que ele faria com seu irmão quando a missão principal terminasse. Pelo que eu sei, para se tornar estudante, era preciso chegar ao escritório do diretor. Kala ponderou. Foi o que aconteceu comigo. Lit disse. É improvável que os mortos-vivos tenham realmente visto o núcleo de poder, mas eles devem ter estado na Câmara da Ressurreição várias vezes. Se eles nos fornecessem quaisquer detalhes sobre o seu funcionamento, mesmo uma sabotagem temporária afetaria grandemente o rumo da guerra. Eu digo para darmos uma chance a Vladion. Concordo. Lit não se importou com isso, ele ficou feliz em trazer Kala e encontrar Orpal. Capítulo 2172 Fundo do Barril, Parte 2. Assim que o grupo chegou ao final do corredor, embora a passagem secreta não estivesse na mesma posição que a do Grifão Branco, o mecanismo de ativação funcionou da mesma maneira. Um dos blocos de pedra escondia um interruptor mecânico que liberava a fechadura e a parede se movia com um leve empurrão graças às dobradiças bem lubrificadas. Tudo era de natureza mecânica para que funcionasse mesmo durante uma queda de energia, ficando fora dos sentidos de Star. As escadas acabaram descendo, fazendo Lit amaldiçoar interiormente. Aqueles que subiam não eram visíveis no mapa, exigindo mais tempo e exploração para encontrá-los. Vocês ficam aqui, Vladion disse depois de colocar a parede de volta no lugar. Não podemos permitir que os mortos-vivos sintam seu cheiro ou detectem sua presença com seus sentidos. Se eles estiverem com tanta fome quanto eu espero, o menor indício poderia denunciá-los. Se eles pensarem que faço parte de um grupo de mortos-vivos que veio para derrubar Trude, eles serão muito mais cooperativos e não terão nada a ganhar expondo minha presença. Ok. Lit deixou o vampiro sair de seu corpo e pegou seus anéis de volta. A masmorra estava desprovida de luz natural, permitindo que Vladion se movesse livremente mesmo sem a concha do abominável. Sua força despencou ligeiramente acima do nível de Lit quando o abundante elemento de luz diurno bagunçou seu núcleo, mas ele ainda era uma força a ser reconhecida. O vampiro desceu lentamente as escadas, para se acostumar com seu estado enfraquecido e seus sentidos entorpecidos. A masmorra não era nada como Lita descreveu para Vladion.
O local onde o Tiamat foi submetido ao segundo exame do quarto ano era uma rede de cavernas, enquanto o porão do Grifo Dourado foi construído como uma prisão. Ambos os lados das paredes foram transformados em celas, grandes o suficiente para acomodar uma única pessoa e dar-lhes espaço apenas para se deitarem. Para a surpresa de Vladion, não apenas todos estavam acordados e vigilantes, mas também não demonstraram agressividade. Com base nas memórias que Lith compartilhou com Vladion, ele esperava um bando de criaturas vorazes e estúpidas que haviam sido vítimas de sua fome. O que estava diante dele, em vez disso, era um monte de gente que olhava para ele com curiosidade. Ele vem de fora, disse uma dama branca com vestido reduzido farrapos e quase sem carne entre a pele e os músculos. Ele está bem alimentado e suas roupas não são nada que eu já tenha visto. É mais do que isso. Um mendigo disse. Ele ainda tinha o tamanho típico de sua linhagem, mas a maioria de suas presas estava faltando e sua aura de gelo foi reduzida a tal ponto que sua respiração mal fumegava. Ele não trabalha para a Rainha Louca. Caso contrário, ele teria nos levado ao nosso destino ou seria jogado em uma cela para angariar nossa compaixão. Em vez disso, ele está parado ali, olhando em volta como um idiota. Vocês dois estão certos. Vladion respondeu. Meu nome é Vladion Dragonborn, vampiro primogênito, filho de Baba Yaga, e vim aqui para matar a filha de Artan. Antes que alguém pudesse questionar sua identidade e motivo, Vladion se transformou em humano, quase deixando os mortos-vivos famintos em um frenesi alimentar. No entanto, durou apenas um segundo, o suficiente para provar o poder de seu núcleo sanguíneo. Então, antes de fazer qualquer pergunta, ele caminhava diante de cada cela, dando a cada um de seus ocupantes o melhor alimento que podia. Carne fresca para o Goru, entranhas para o Vêndigo, sangue para o vampiro, lágrimas de recém-nascido para a dama branca e feitiços para o matador de magos. Para a maioria deles, foi a primeira refeição decente em mais de 700 anos. Não foi o suficiente para saciar a fome, mas ainda assim lhes deu paz de espírito e reacendeu a esperança que haviam perdido antes da chegada de Trud. Não vou mentir para vocês. Não vim para salvá-los nem trabalho para as cortes dos mortos-vivos. Vladion disse assim que terminaram de comer. Sou um dos governantes das terras eclipsadas e vim aqui para poupar meu povo de sofrer seu destino. Trud sabe que ela não pode nos controlar e quando terminar de escravizar os vivos, ela acabará com todos nós ou pior. Ele assinou com as mãos para eles, colocando os mortos-vivos presos no fundo do barril. Quero impedi-la, mas não sei como nem como navegar neste lugar. Preciso da sua ajuda. Então Vladion perguntou-lhe sobre o conteúdo dos andares do Grifão Dourado, a posição do núcleo de poder, o paradeiro de Orpal e qualquer coisa que pudesse ajudar. Deixe-me ver se entendi. A dama branca disse depois de pesar um pouco suas opções. Não importa se você tiver sucesso ou falhar, ainda permaneceremos presos aqui, correto? Vladion assentiu. Mas se eu conseguir ter sucesso, quando o Grifo Dourado for destruído, você estará livre para ir. Ir aonde? O Vêndigo disse com uma bufada. Depois de todo esse tempo, Mogar certamente mudou e se tornou irreconhecível. Teríamos sorte se alguns de nossos amigos mortos-vivos ainda estivessem vivos. Além disso, e se o ataque ocorrer durante o dia? Uma Banshee entrou na conversa. No momento em que as paredes desabarem, a luz do sol nos transformaria em um monte de cinzas. O que você está nos oferecendo é a morte ou uma eternidade de solidão? Posso lhe oferecer um lar nas terras eclipses. Vladion respondeu. Não posso fazer promessa sobre o momento do ataque, mas posso lhe dar minha palavra de que farei o meu melhor para resgatá-los quando chegar o momento. É suficiente para mim. A dama branca levantou-se, cortando a pele fina da palma da mão antes de oferecê-la ao primogênito. Vladion fez o mesmo antes de apertar a mão dela e misturar o sangue deles em um juramento sagrado de seu povo. Não tenho ideia de quem está no segundo ou terceiro andar, mas posso dizer que o primeiro andar abriga a escória criminosa que o exército de Trud prendeu nos territórios que ela conquistou.
Frequentemente sou convocada para lá para quebrar a cabeça deles e tornar mais fácil para seus generais submeterem os novos recrutas à sua vontade. O que você quer dizer? Vadion perguntou. A matriz de escravos não é suficiente? A ordem de escravos os força a obedecer às ordens, mas não pode forçar suas vítimas a executá-los com o melhor de suas habilidades. A maioria dos criminosos são lutadores capazes e pessoas cruéis, mas eles não demonstram nem metade de suas proezas de batalha se continuarem lutando contra as ordens e tentando encontrar brechas. Durante nossas sessões de treino, meu dever é assustá-los e me tornar o bicho-papão que eles terão que enfrentar se não seguirem suas ordens. Além disso, deve haver um limite para o número de pessoas que o Grifão Dourado pode tornar imortais, porque antes de me teleportar para dentro de uma cela, eles me ordenam a não matar o prisioneiro nem feri-lo além da cura. Interessante. Vadion ponderou suas palavras. Isso significa que cada grupo de criminosos é descartável e que Trude não pode se dar ao luxo de perdê-los ou ter tempo para treiná-los adequadamente. O Grifão Dourado é menos poderoso do que pensávamos. Continua no próximo vídeo.